3026-9230, que a Rita manda a pergunta aqui pra gente e a gente tira as dúvidas com o doutor Aramis. Bom dia novamente. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Já eu costumo falar 2 vezes bom dia pros entrevistados, já reparou? Já. Doutor Aramis, é o seguinte, meningite e encefalite é algo que preocupa muito as pessoas, principalmente porque ataca geralmente mais criança, ou não? Ele pode atacar em qualquer idade, a meningite. É mais comum em criança devido ao sistema imunológico mesmo, que é mais debilitado. A criança está mais sujeita a viroses e tudo mais, né? Mas ela pode atacar Qualquer idade. Qualquer idade. Agora, então, não tem nada a ver essa questão de meningite com o sol? Não, veja bem, a meningite ela tem alguns tipos, tá? Tem a virótica, que a gente chama, a meningite viral, tá? Que é causada por vírus. Tá. É diferente de bactéria. Existe a meningite bacteriana, tá? Que é aquela que pode ser ocasionada por uma infecção de garganta, de pneumonia, que nem você brincou lá da espinha, sinusites, né? Dente cariado. Isso pode levar a meningite bacteriana. Existe também meningite fúngica, né? Causada por fungos. Existem as meningites crônicas, por exemplo, tuberculose, toxoplasmose, a meningite sifilítica, né? A meningite pelo HIV. Né? Então, são vários tipos de meningites que podem ocorrer. E isso não tem uma idade. Isso pode acontecer em qualquer idade. Agora, quais são os sintomas? Como que a gente descobre que está com meningite? Geralmente, os sintomas da meningite são dor de cabeça forte, com um histórico de febre associada e rigidez de nuca. A gente chama de sinais meníngeos ou sinais meningo-radiculares. Quais são esses sinais? São sinais a pessoa não consegue baixar a nuca, ela tem uma rigidez na nuca, como se fosse uma contratura grande, associado à febre, que eu falei, né? Tá? E dor de cabeça intensa. Existem esses são os 3 básicos. Então, a pessoa que tem um histórico de infecção, né? Seja ela uma gripe forte, tá? E começou com dor de cabeça importante e rigidez de nuca, essa pessoa tem que ser submetida a um exame do líquor. Líquor é aquele exame que a gente tira o líquido da espinha e manda para o laboratório para analisar. Só assim você vai saber se você tem meningite ou não. Meningite não aparece em ressonância, não aparece em tomografia, não aparece em nada. A não ser que seja um caso muito complicado, onde as complicações da meningite vão acarretar sangramentos, isquemias, né? E encefalites, que seria... A diferença da meningite para encefalite, o que seria? Meningite é nas meninges, né? São as camadas que protegem o cérebro. Tá? Que envolvem o cérebro. E a encefalite é o cérebro propriamente dito. Ah, tá com o cérebro em si. Isso mesmo. E aí, quais são, por exemplo, assim, a meningite, a gente que já tem mais conhecimento, ela deixa sequelas, pode deixar sequelas. Por exemplo, se for uma meningite viral, que é mais comum, nem sempre deixa sequela, mas pode acarretar o quê? Surdez, né? Diminuição da acuidade auditiva, pode levar diminuição da acuidade visual também, pode levar a dor de cabeça crônica e pode levar a retardo mental. Mas isso em casos graves, né? Inclusive, se for um vírus muito, vamos falar no popular, muito forte, se for um vírus com a cepa muito virulenta, que a gente chama muito forte mesmo, ele pode, e a pessoa for muito debilitada, ele pode causar uma destruição cerebral, levando a hemorragias no cérebro, levando a infartos cerebrais, a isquemias cerebrais, aí que vem os déficits daí, né? Então, tem vírus, por exemplo, que é o da herpes vírus. A gente até fala assim, poxa, esse vírus, infelizmente, quando não mata, ele aleja. Por quê? Porque ele deixa sequelas assim, a pessoa às vezes não mexe um braço, não mexe a perna, deixa sequelas irreparáveis. E agora, assim que descobrir que tem isso, o tratamento... O importante qual é? O importante é você tratar rápido. Você descobrir rápido e tratar rápido. Porque se você trata, por mais grave que seja o quadro, você consegue reverter isso imediatamente, nos próximos 2, 3 dias. O problema é aquele que demora para diagnosticar, demora para vir até o médico, demora para colher um líquor, e você acaba diagnosticando uma meningite, uma encefalite depois de 1 semana, 10, 14 dias. Aí é complicado. Mas se for no início, ninguém precisa se desesperar, porque meningite tratou, é tranquilo. Tá tranquilo. Agora, a encefalite é bem mais séria que a meningite. Encefalite é um quadro mais sério. A encefalite e a ventriculite, que a gente chama, são casos mais sérios, tá? Ventriculite é quando o vírus começa a destruir, a bactéria começa a destruir os ventrículos cerebrais, né? Então, isso é um caso mais sério, demanda um tratamento maior, o tratamento geralmente é 6 semanas, né? Com antibiótico, internado num hospital, não dá para tratar em casa, e geralmente apresenta convulsões.
né? E coma daí, né? A pessoa pode entrar em coma também. Pode entrar em insuficiência respiratória, na encefalite, tô falando, né? Ou numa meningite complicada. E pode acontecer de falecer também. A mortalidade é alta, é 30% na encefalite, dependendo dos casos. E isso para a gente prevenir, tem como prevenir essa questão de a gente quando tem gripe, principalmente as crianças, gripe, acho que é uma gripe, pronto, acabou. A gente tem que prestar muita atenção então nesses veja bem, a prevenção, na verdade, seria no decorrer da vida. A pessoa tem que estar imunologicamente bem, vamos dizer, né? Então a gente não tem como prevenir. A não ser que tenha um contato, evite um contato, que nem na meningocócica, por exemplo, a meningite meningocócica é uma meningite que ela passa de pessoa para pessoa, então ela tem que ser isolada, é diferente das outras meningites. A maioria das meningites não passam, você pode estar lá com meningite, você entra em contato ali, não tem problema nenhum, tá? Mas se for uma meningocócica, aí sim, aí você tem que isolar o quarteirão, isolar todo o contato da pessoa. Né? E tem que fazer, inclusive, a profilaxia. Tem que tomar alguns comprimidinhos, mesmo que você não tenha, só como profilático. Olha só. Daí já é uma meningite mais grave. Essa passa e é bem contagiosa. Mas a maioria das meningites não são contagiosas. Né? Que nem a meningite viral, se for diagnosticado no início e se for por um vírus comum, digamos, né? É uma meningite tranquila. Às vezes não dá nem sintomas. Às vezes a pessoa nem sabe que teve meningite. Só estava com dor de cabeça, dor no corpo, achou que era uma gripe e ela tinha uma meningite viral. Agora, eu ouvi falar muito mesmo a questão da meningite. Andou muito no sol, ficou exposto no sol. Por que disso, então? Não, na verdade não tem isso. Não tem nada a ver porque o sol, na verdade, ele baixa a imunidade. Então, se a pessoa tem uma gripe e fala assim, não pegue sol, porque aumenta a temperatura do corpo. Né? Então, aumentando a temperatura do corpo, diminui a imunidade, tem uma série de fatores, tá? Agora, na bacteriana, isso às vezes, o que tem a ver mesmo é aquele negócio da espinha que você me perguntou, de espremer. Sim. Na região do nariz, no triângulo do nariz, que a gente chama, ali tem capilares sanguíneos, certo? E é muito rico em vasos ali, inclusive artérias e tudo mais. E essas artérias estão muito próximas do cérebro. Então, se você tem uma espinha grande, essa aqui é uma espinhona, não sei o que, eu quero espremer. Tudo bem, a maioria das vezes não acontece nada, tá? Mas pode acontecer dessa espinha vir a complicar. Ela passar essa infecção para dentro do vaso sanguíneo e esse vaso sanguíneo levar para o cérebro e fazer uma meningite. A mesma coisa o dente. Por que a pessoa tem que ir no dentista e tratar esse dente? Porque esse dente, se tiver uma infecção, se tiver um abscesso dentário, ele pode cavar ali, começar a destruir não só a região dentária, mas ele pode entrar na corrente sanguínea e ir para as meninges ou para o cérebro, fazendo esse quadro de meningite ou encefalite. Então, por isso que a gente administra um antibiótico e tudo. Aí você me pergunta, por que nem todas as infecções, nem todas as infecções no rosto, celulites, espinhas, tudo, dão essa meningite? Por quê? Porque nós temos uma barreira, tá? Nós temos uma barreira que se chama barreira hematoencefálica. É uma barreira, digamos assim, uma proteção natural da gente. Que muitos antibióticos, muitas bactérias barram ali naquela barreira e não penetram e não causam essas infecções. Joia. Olha só, chegaram algumas perguntas. A Cláudia quer saber se gripe mal curada pode virar meningite. Pode, é o que a gente falou ali. Se a pessoa tem uma imunidade baixa e pega uma gripe, né? O influenza é um vírus comum e esse pode levar a meningite. Inclusive pode levar a surdez, que nem eu te falei, pode levar sequelas devido a uma meningite ou uma gripe mal curada. A Ana quer saber se quem já fez... Ixi, Maria, agora eu não consigo entender aqui. Vê se você consegue entender o que está escrito aqui. Aqui. Quem já fez embolização, isso. Embolização pode voltar? Pode. Já é uma... assim, a meningite ou a encefalite, ela pode gerar êmbolos. Né? Ali tem dois fatores. A embolização que você faz para um vaso sanguíneo, para entupir um aneurisma, essas coisas, ou para um tumor, né? A embolização o que é? É você fechar a circulação de uma área, tá? A própria meningite e a encefalite pode levar à embolização normal, porque ele forma um coágulo, processo isquêmico, né, inflamatório, vai um monte de bactéria ali, um monte de processo inflamatório e entope a artéria ali e formam êmbolos. Êmbolos, no caso fúngico ou bacteriano, entope, então pode. E ele pode reformar. Tá certo. Olha só, Marcos, quero saber se tem que deixar a casa aberta para evitar a meningite.
Não, na verdade isso não é... Não é questão de... Porque os antigos, não sei, os pais a gente fala assim, muito a questão de ficar muito fechado, acumula vírus... Ele tem razão em alguns tipos de meningites, tá? Por exemplo, a meningite viral pode ocasionar em ambientes fechados? Pode. Algumas doenças em ambiente fechado são mais comuns, como quais? Como a tuberculose, né? Então... Isso tem a ver, sim. Quando a pessoa está com uma infecção, mas não só uma meningite, qualquer tipo de infecção, a casa tem que estar bem arejada, janelas abertas, bem ventiladas, para sair e movimentar aquelas bactérias, vamos dizer. Tá? Agora, doutor, então, é o seguinte, se tem meningite ou então encefalite, precisa se fazer cirurgia? Alguns casos, raros casos, precisam, né? Nos casos onde a encefalite ou a meningite complicada leva a sangramentos, né? Ou quando há um edema cerebral muito grande que você não consegue retomar, né? Alguns casos precisa e necessita. E causam até uma outra coisa que a gente já falou aqui no programa, chamado hidrocefalia, né? Então, às vezes você pode ter uma sequela, que é uma hidrocefalia, devido a um processo infeccioso anterior, que era uma meningite. E aí o cuidado mesmo, depois, ou seja, a partir do momento que descobriu, que viu que tem febre, tá seguindo ali, tem que ficar atento. O certo é procurar um posto de saúde ou um médico da sua confiança que descarte a meningite, porque na verdade a meningite, todas as gripes, vamos falar assim, a gripe, a pessoa fala, poxa, então eu fico desesperado, por quê? A pessoa quando está com gripe, quando você está gripado, você tem dor no corpo, tá? Tem dor de cabeça. Às vezes pode ter dor de garganta, às vezes pode ter coriza, sintomas respiratórios, né? E também pode ter meningite. Se for uma meningite frustra, que a gente chama, né? Uma meningite pequena, pode acontecer. Que joia, olha só, então a gente já tirou algumas dúvidas hoje, porque é bem ampla também essa questão, como são várias meningites que pode acontecer, né? Pode levar também a epilepsia? Pode, sequela de meningite. Uma das causas de epilepsia é pós-sequela da meningite. Inclusive, pode levar aquilo que eu falei, retardo psicomotor, né? E déficit na escola. Né? Déficit escolar devido a isso aí. É uma diminuição que a gente chama de diminuição cognitiva. E a gente se preocupando mais com as crianças, tem como, por exemplo, além da alimentação para manter essa imunidade do corpo, existe alguma coisa que se passa, alguma vitamina, alguma coisa que pode se tomar para ajudar? Até existe, né? Existem, quando a criança tem gripe, existem antivirais, né? A gente não usa de rotina, mas existem sim. Joia. Doutora Aramis, obrigada pela presença com a gente hoje. Eu que agradeço. Semana que vem vai estar com a gente? Vamos aí. Olha, então semana que vem a gente traz mais alguns assuntos. Vocês viram, a gente estava até comentando, doutora Aramis, antes, que já faz mais ou menos uns 8 meses que ele está com a gente aqui no programa de Destaque, e a gente nunca repetiu o assunto, ou seja, tem sempre muito assunto para conversar. E se você está em casa e tem alguma dúvida, quer saber sobre algo, pode mandar um e-mail para a gente, ou ligar dizendo, olha, queria que o doutor Aramis falasse sobre tal assunto na próxima semana, né? Seria bem bacana que ele, pois, senta aqui com a gente e esclarece nossas dúvidas. Obrigada, até a próxima, então. Obrigado. Joia, agora a gente vai lembrar você...